O assunto do Bom Dia agora é saúde. Recentemente, a cantora Lecha e a atriz Cleo Pires descobriram o mesmo problema de saúde, a tiroidite de Hashimoto, que é um tipo de doença autoimune. Paulo Ricardo Sobral está com uma médica e vai contar um pouco mais para a gente entender o que é essa doença, o que ela pode fazer com as pessoas que a têm. Sobral, explica tudo para a gente com a médica. Bom dia para você, boa quarta. Bom dia, Aurélio. Bom dia, Fabiola. Bom dia para você que nos assiste. Começo logo pedindo desculpa a todos. Já foi perceptível que eu tô com a voz falhando. Percebi agora quando cheguei para trabalhar. Mas a gente segue firme aqui para passar informações sobre essa doença que também atinge essa área de garganta, né? A tireoidite, como a gente já falou aí, é uma doença autoimune. Significa que é quando o nosso próprio corpo ataca, a própria defesa do nosso corpo ataca uma outra parte do corpo ou deixa de ter defesas suficientes para isso. É uma condição que essas atrizes, essas artistas vão viver para o resto da vida, né? Mas é possível ter esse controle. E é sobre esse assunto que a gente vai falar com a doutora Luzaneri Cruz, que é endocrinologista. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Espírito Santo. Doutora, espero que a senhora consiga me ouvir bem. Vamos falar primeiro sobre doença autoimune, né? Essa especificamente, a tireoidite de Hashimoto, né? Por que é que ela acontece? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A tiroidite de Hashimoto é o nome abreviado, né? O nome dela completo é tiroidite linfocítica crônica autoimune de Hashimoto. Então, por que esse nome? Toda vez que a gente tem esse final "ite", quer dizer que alguma coisa está inflamada. Nesse caso, a inflamação é uma tiroidite, uma inflamação da tireoide, que é uma glândula que está na frente do pescoço e parece uma borboleta. Ela é linfocítica porque tem umas células no nosso corpo que são os linfócitos que começam a produzir anticorpos, né? E a imunidade somos nós mesmos que criamos por alguma determinação genética. Então tem um padrão familiar. Algumas famílias têm tiroidite de Hashimoto. Às vezes a pessoa consegue identificar um evento gatilho. O que eu estou dizendo? Às vezes tem uma imunidade que está tranquila, quieta, e tem, por exemplo, o Covid. A gente teve tiroidite depois do Covid. Então tem um evento ali que engatilha o processo. É crônica, pelo que você falou. É um processo que é de uma vida inteira, né? A pessoa vai seguir com esse processo. E Hashimoto foi quem deu o nome, né, à síndrome. A tiroidite de Hashimoto, então, ela é, por si, assintomática. A pessoa pode, algum exame geral, ela pode descobrir, mas ela só vai dar sintomas se ela evoluir para uma doença chamada hipotiroidismo. Aí o hipotiroidismo, sim, é uma doença que vai ter cansaço, queda de cabelo, aumento do peso, edema, que são os inchaços, alterações articulares, alteração da memória, alteração do intestino. Provavelmente, então, essas artistas em questão, além da tiroidite de Hashimoto, elas evoluíram com hipotiroidismo. Era essa a minha dúvida, doutora. No caso, como a gente fala que é uma doença crônica, que elas vão viver com essa condição para sempre. A cada marco de crescimento, um cuidado renovado. Hospital Materno Infantil Unimed Sul Capixaba. 30 anos de amor. Pensou em tintas? Timbol Tintas. O poder das cores. Elas vão precisar tomar algum tipo de medicação, fazer algum tipo de tratamento para essa convivência ou só se desenvolver o hipotireoidismo, esses outros sintomas que acontecem justamente com ele? Então, existem duas situações que a gente trata a tiroidite de Hashimoto. Quando ela evolui para o hipotiroidismo, e aí tratar vai mudar demais a vida da pessoa, melhora muito a qualidade de vida. E uma outra situação é em grávidas, independente de evoluir para o hipotiroidismo ou não. Por quê? Porque a ciência provou que esses anticorpos na gravidez podem levar a trabalho de parto prematuro e podem levar até perda fetal. Então, independente do status da tireoide, como a gente sabe se a tireoide está funcionando bem ou não? Através de um exame chamado TSH e T4 livre. Como que a gente sabe se a gente tem tiroidite de Hashimoto ou não? Através de um exame chamado anti-TPO e anti-tiroglobulina. Então, mesmo que o TSH e o T4 livres estejam normais, então eu não tenho hipotiroidismo, mas se eu estou grávida e eu tenho TPO alto e a tiroglobulina alta, eu vou tratar pelo risco da perda fetal.
Doutora, sempre que a gente fala sobre alguma doença, principalmente uma doença que é nova, que não é muito conhecida, a gente tem um compromisso aqui no Bom Dia Espírito Santo, né, que é um jornal de serviço, falar onde as pessoas conseguem esse diagnóstico. Por exemplo, todos esses exames que a senhora falou de diagnóstico, eles são oferecidos pela rede pública. Uma pessoa, ao ter, de repente, um sintoma como esse e ir numa unidade básica de saúde, ela consegue ser encaminhada para esses exames? Ela consegue, esses exames são exames básicos. A pessoa vai, por exemplo, ao médico de família e se queixa, olha, eu tenho me sentido muito cansado, gostaria de avaliar minha tireoide, consegue pedir todos esses 4 exames básicos da avaliação que eu falei, que é o TSH, o T4 livre, o anti-TPO, o anti-tiroglobulina e até mesmo o ultrassom, porque às vezes a gente palpando a tireoide pode ver irregularidade, tem vezes porque a tireoidite pode levar a nódulo de tireoide. No serviço público também, se procurar, por exemplo, o clínico geral ou o ginecologista, às vezes um cardiologista, que é a pessoa que acompanha, às vezes o geriatra, são médicos que podem pedir esse exame. E, principalmente, as grávidas, esses exames entraram agora, né, quando você vai fazer um pré-natal, de pouco tempo para cá, não é uma prática antiga, é uma prática recente, esses exames entraram para triagens de grávidas, tanto no serviço público quanto no serviço particular. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Espírito Santo. A gente conversou com a doutora Luzanelli Cruz, que é endocrinologista. Então tá aí, gente, a porta de entrada para esse diagnóstico, de uma forma geral para a população, são as unidades básicas de saúde que ficam em todos os bairros aqui da Grande Vitória e também do interior. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Paulo Ricardo Sobral, pelas informações, também a médica pelos esclarecimentos dessa condição de saúde aí que tem surgido e ficado cada vez mais em voga. A inflamação da tireoide